uma das questões mais importantes, né, para que a gente possa tratar deste assunto, fora Cunha, fora Dilma, né, fora partidos políticos e tanto outros foras, né, é que nós temos que analisar de modo bastante claro que vivemos uma profunda crise de legitimidade, né, de legitimidade das instituições. Eu percebo de modo muito claro que diante dessa efervescência de crítica ao Estado e crítica ao mercado e uma relevância da sociedade civil, nós estamos diante de uma ampliação do espaço público e uma ampliação da esfera pública. A esfera pública ela é hoje tão ampliada e tão extensa que chegou realmente nas mídias sociais, nas redes sociais, portanto, na internet. Da década de 90 para cá, ocorreu uma revolução de acesso, né, à internet, e, portanto, de acesso às mídias digitais, com a possibilidade de criação de blogs, com a possibilidade de criação de comunidades dentro de comunidades, né? Então, no Brasil, ou seja, o Brasil é hoje um dos países que tem, sob o ponto de vista do ranking, ele tem uma acessibilidade muito grande, né, que começou, afinal de contas, nas lan house, né, e que ainda permanece muito nas lan house, mas também começou e se desenvolveu diante de políticas públicas que foram se difundindo e que foram colocadas em prática para permitir cada vez mais um longo acesso à internet, né? A internet se transformou necessariamente de um tempo para cá num espaço público, num espaço de convencimento, num espaço de propositura, num espaço de relações, num espaço de crítica e assim sucessivamente. Eu acho que todo o ativismo ele é válido, né? Por quê? Porque nós estamos num Estado democrático, um Estado que exige uma participação efetiva do cidadão naquilo que nós chamaríamos no desenvolvimento das demandas sociais, mas, acima de tudo, na realização e operacionalidade dessas demandas sociais. Não há como, afinal de contas, você ficar escondido diante dos graves problemas que assolam o mundo moderno, né? É claro que nós estamos passando por um momento, como eu falei no início, nós estamos passando por um momento de crise das formas de legitimidade no mundo moderno, né? Então, precisamos agir e construir socialmente caminhos e soluções diante de crises políticas e diante de crises econômicas. Então, o ativismo ele faz parte da nossa condição moderna, né? E eu não acredito, né, na exclusividade da internet como um mecanismo único de debate político, né? Eu acho que, nesse sentido, ele ainda é muito restrito, né? Eu acho que a gente precisa compor o ativismo. Ele pode ter chamadas na internet, ele pode ter um profundo debate no interior da internet, mas ele precisa se perfazer. E quando eu falo se perfazer, é sair realmente às ruas, né? Mostrar de modo muito claro, né? De modo muito claro, os seus pontos de vista, ou seja, a praça e a ocupação das ruas ainda são, no meu entendimento, mesmo que em torno do século XXI, e esse tipo de conduta, né, era muito clara em se tratando do século XIX, algo ainda muito importante, né, bastante importante. Contra o Cunha, nós temos, afinal de contas, a corrupção, e nós temos, afinal de contas, as pautas conservadoras que ele articula no interior do Congresso Nacional. Principalmente pautas que versam sobre direitos das mulheres,
especificamente, né? Esse debate é um debate muito profundo. Então, em se tratando de Cunha, né, nós temos, afinal de contas, essas duas faces que necessariamente estão sendo debatidas pela mídia, né, de uma maneira geral. A face de ser um político corrupto, está ligado ao escândalo do Petrolão, e a um político absolutamente conservador, que representa, inclusive, interesses religiosos, né, dentro da Câmara Federal. A mídia institucional brasileira, seja ela a mídia, vamos dizer assim, a grande mídia, né, a grande mídia em termos de jornais e em termos de programas televisivos, eles têm um olhar mais tentacular em se tratando do Executivo Federal do que o Legislativo, né? Me parece que depois das evidências cabais de que Cunha, né, está realmente envolvido com corrupção, é que a grande mídia brasileira começou a mostrá-lo mais sob o ponto de vista negativo, porque até então ele era visto como presidente da Câmara Federal que estava combatendo os desmandos do Executivo. Mas como nós temos múltiplas demandas, né, e talvez as demandas iniciais tenham centrado muito no impedimento da Presidente da República, e os problemas com Cunha estejam sendo mais visibilizados agora, então a gente está numa espécie de acomodação ainda, né? Mas acredito que vamos dizer assim, as manifestações, elas, para terem uma grande concentração e para terem uma adesão maior, elas precisam também de resultados mais rápidos. Uma garantia como a presunção de inocência, uma garantia como o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, ela não é muito respeitada em se tratando do ativismo online, né? Basta uma simples suspeita que realmente o ativismo vai para cima, mas sem respeitar garantias que necessariamente deveriam ser observadas. Eu acho que este elemento do ativismo online e mesmo do ativismo de rua está muito em função do descrédito que a população e a sociedade civil organizada passa a ter dos projetos políticos que se configuraram no Brasil pós-ditadura militar, né? Eu acho que, inclusive, até mesmo a importância da cidadania, né? A importância da democracia passa a ser questionado por setores do ativismo que, por exemplo, hoje clama pela volta da ditadura militar. A construção da cidadania e a construção da participação no espaço público, ela precisa ter também aquilo que a gente chama de maturidade. Se temos que fazer o ativismo, vamos fazer. Se temos que criticar, vamos fazer. Vamos utilizar a rua para fazer isso, vamos utilizar a internet para fazer isso, né? Mas jamais colocando em xeque os direitos e as garantias fundamentais, né? Isso aí a gente não pode. E o ativismo online que prega a ditadura militar, né, que prega, por exemplo, a calúnia contra personalidades do executivo, ou personalidades do legislativo, ou mesmo personalidades do judiciário, mas que não tenham provas, né? Por quê? Porque eles incitam a violência. No meu entendimento, esses movimentos precisariam ser criminalizados. E a gente precisa ser muito
crítico, né, diante de todo e qualquer ativismo. A gente não pode, afinal de contas, barrar o ativismo, né, porque ele é uma fonte, né, interessante para nós analisarmos a sociedade e vermos como a sociedade está se comportando. Quem sabe esta crise de legitimidade dos partidos políticos abra grandes possibilidades, como já está abrindo, para a ampliação do discurso político para além dos limites dos partidos. Eu acho isso um ponto positivo.